Abram comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, deixa ele aberto aí, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Obrigado, querida. Deus abençoe. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Começamos janeiro com uma série de mensagens falando sobre declarações, sobre palavras. Nós vimos no primeiro culto, vimos que palavras são sementes. Tudo que sai da nossa boca tem um poder criativo. A gente viu isso no primeiro culto de declarações. Depois a gente viu que o alinhamento com a vontade de Deus é fundamental para que a gente possa continuar a jornada da nossa vida. A gente viu que a nossa vida é uma jornada, ela tem início, ela tem meio e ela vai ter um fim. E para a gente viver a jornada da vida, a gente precisa estar alinhado à palavra e alinhado às promessas de Deus. E nós vimos também que não adianta a gente declarar as promessas, não adianta a gente andar pelas promessas, alinhados com elas, se a gente não manter firme na jornada, porque existem distrações, existem lutas, existem desafios que tentam nos desviar do foco e da jornada. Então a gente viu também que precisamos continuar firmes. E hoje a gente vai ver o resultado disso tudo. Por que Deus quer que eu e você venhamos a declarar as promessas, ou seja, tudo que sai da nossa boca precisa abençoar a nossa vida e a vida das pessoas que nos cercam. Precisamos estar alinhados com a sua promessa, com aquilo que Ele tem para nós e precisamos continuar firmes. Isso tudo para um objetivo só: frutificar. Você e eu nascemos para dar frutos. Essa é a razão da nossa vida. Não sou eu que estou dizendo isso. Olha o que Jesus diz em João, por isso que eu pedi para vocês abrirem nesse capítulo e nesse versículo. Jesus diz o seguinte, preste bem atenção. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Nascemos para isso. Nós só vamos dizer para esse mundo que somos discípulos de Jesus não vindo à igreja, não sendo caridoso, não amando o próximo. Isso tudo é válido, isso tudo é importante. Mas isso não testifica que somos discípulos. O que testifica que eu e você somos discípulos de Jesus são os frutos. Então, põe a mão na sua consciência hoje e pergunta para você mesmo: eu estou frutificando? Eu estou dando frutos na minha família? Eu estou dando frutos no meu trabalho? Eu estou dando frutos na igreja? Eu estou dando fruto nos meus relacionamentos? Entenda uma coisa, queridos, frutificar não é opção. Frutificação é uma ordem divina. Não é uma opção. Não é para você escolher se vai frutificar ou não. É para frutificar. A questão é a seguinte: bons frutos ou maus frutos? Porque frutificar, eu e você nascemos para isso. E vamos frutificar. A questão é a seguinte: que tipo de fruto? Eu e você vamos frutificar. Frutos bons? Ou frutos maus? Frutos ruins? Porque frutificar eu vou de qualquer jeito. Eu nasci para isso. Deus me fez para fazer isso. Agora a questão é a seguinte: que tipo de fruto? Se for um fruto que honra a Deus, se for um fruto que honra o reino, se for um fruto que não escandaliza o reino, aí sim eu sou reconhecido por Ele como seu discípulo. Então não adianta eu amar o próximo, não adianta eu vir numa igreja, não adianta eu dizimar e ofertar, não adianta nada disso, se eu não frutificar para o reino de Deus e para aquilo que Deus espera de mim. Fazendo isso, eu sou um verdadeiro discípulo. Eu sou um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus. Por isso que Jesus vai dizer o quê? Pelos frutos que se conhece a árvore. Eu só vou saber quem você é realmente por aquilo que você estiver frutificando. Amém? E hoje a gente vai finalizar essa série de mensagens que a gente teve, que está finalizando hoje, entendendo que o fruto, ele é a consequência das palavras que liberamos, do alinhamento nas promessas e da firmeza como cristãos no mundo que a gente vive.
Queridos, eu falei domingo passado, o mundo está afunilando. Eu quero abrir um parênteses aqui e mostrar para você algum sinal de que isso está acontecendo. Vocês viram o acordo de paz que está surgindo aí? Isso é bíblico. Isso é uma profecia sendo cumprida. Vocês estão atentos a isso ou não? Eu costumo dizer que Jesus está voltando e todo cristão tem que crer nisso e ele está voltando. Eu até brinco, eu falo, ele está em Santa Bárbara, porque a velocidade que está, a qualquer momento ele chega. Você acha que esse acordo de paz é por quê? A gente precisa vigiar, a gente precisa se manter firme e a gente precisa esperar. Porque a volta de Cristo está aí. Quando? Não sei. Nem ele sabe. Jesus Cristo, eu também não sei. Quem sabe é meu Pai. Mas os sinais estão aí. Então fiquem atentos e comecem a frutificar. Comecem a frutificar no reino de Deus, frutificar na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque precisamos ser verdadeiramente discípulos, não da boca para fora, mas através dos frutos que vamos dar para o reino de Deus. Entenda que o reino de Deus ele não é um complemento da nossa vida. O reino de Deus ele deve ser a nossa vida. Devemos viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. A gente não pode achar que o reino de Deus é só um adendo, um complemento, uma coisa da... Não, é a nossa existência. Nós vivemos pelo reino. Nós existimos pelo reino. E por isso devemos frutificar. Frutificar. E hoje eu quero falar sobre frutíferos, do solo do coração ao testemunho visível. A sua vida deve testemunhar. Quando eu falo frutos, é o testemunho de vida. Entenda o seguinte, o testemunho ele tem mais valor do que palavras. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas desse século. E eu gosto muito da palavra dele, dos livros dele. Billy Graham tinha uma frase que eu nunca esqueci e carrego ela comigo. Billy Graham dizia o seguinte, pregue o evangelho. Ele dizia, pregue o evangelho. Se precisar, você fala. Pregue o evangelho. Se você precisar, você fala. O que ele está dizendo com isso? A sua vida deve ser o evangelho. Nós somos cartas vivas, como diz a palavra. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E a pergunta é o seguinte, o que as pessoas estão lendo em vocês? Quando você olha para a sua vida, o que a pessoa está lendo em você? Um discípulo? Ou apenas um cristão? A gente precisa desejar, queridos, ser mais do que cristão. E o que é ser mais do que cristão? Discípulo. Então, Jesus andava no meio daquela multidão. Ele tinha ali o povo que andava com ele, que era uma multidão que acompanhava ele. Essa multidão, quando ela chegou em Antioquia, ali eles receberam o nome de cristãos. Mas no meio dessa multidão existiam 12 que se destacavam. Quem eram? Os discípulos. Então, queridos, eu e você, no meio dessa multidão de quase 8 bilhões de pessoas, precisamos nos destacar como discípulos. E como nos destacamos como discípulos? Frutificando. Frutificando. Jesus disse, é pelos frutos que vocês vão dizer que realmente são meus discípulos. Então, queridos, a nossa vida precisa frutificar a todo momento. Em casa, no trabalho, nos negócios fechados, na educação dos filhos, no relacionamento, dentro da igreja, fora da igreja, precisamos frutificar. E eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano onde a gente vai evidenciar os nossos frutos para essa nação. Amém? Você crê nisso? Vamos evidenciar os nossos frutos. As pessoas vão olhar para mim e para vocês e vão dizer, é um discípulo de Cristo. É um discípulo de Cristo. Por aquilo que você fala, por aquilo que você faz, por aquilo que você frutifica. E eu quero trazer algumas lições, como eu sempre faço. Eu não quero que a palavra seja apenas uma palavra, mas que seja uma palavra bíblica. E a gente precisa entender que ser frutífero começa no relacionamento com Deus e não pelos esforços da nossa vida. O que mais Deus quer
que eu e você venhamos a ter é um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Entenda uma coisa, Deus é uma pessoa. Deus não é a força do universo, Deus não é uma força cósmica, Deus é uma pessoa. Que desde a criação do mundo, Ele desejou se relacionar com seus filhos. Então, para eu poder frutificar, ser frutífero, eu preciso estar alinhado, firme com Deus. E a única forma de eu estar alinhado e firme com Deus é através de um relacionamento. Relacionamento não acontece só dentro da igreja. Relacionamento acontece principalmente daquela porta para fora. E a pergunta é, qual é a sua relação com Deus daquela porta para fora? Qual é a sua relação com Deus quando você está triste, chateado, com raiva, porque algo aconteceu ruim na sua vida? Qual é a sua relação com Deus quando as circunstâncias não são favoráveis? Qual é a sua relação com Deus quando tudo que você planejou deu errado? Qual é a sua relação com Deus quando você está doente? Quando você tem um diagnóstico, qual é a sua relação com Deus? Querido, se relacionar com Deus aqui dentro dessa sala é muito fácil. Os louvores incentivam isso, tudo. É uma atmosfera que facilita o meu relacionamento com Deus. Mas eu não estou falando aqui dentro, estou falando daquela porta para fora. Qual é o seu relacionamento com Deus daquela porta para fora? Porque se você não estiver se relacionando com Deus, você e eu não vamos frutificar nunca. Nunca. Então a gente precisa começar o nosso relacionamento como a razão da frutificação. Olha o que o próprio Jesus diz em João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Se a gente corta as árvores, elas não vão frutificar. Elas não vão frutificar. Se a gente começa a tirar ela do solo, essa árvore não vai frutificar. Ela vai morrer. A mesma coisa sou eu e você em relação a Jesus. Se eu não tiver nele, que é a videira, que é a fonte da frutificação, eu não vou frutificar nunca. Experimenta tirar um peixe do aquário. O que vai acontecer com ele? Morre. Experimenta sair da presença de Deus e não ter um relacionamento com Deus. O que vai acontecer comigo e com você? Morremos. Porque é o ambiente que dá vida. Então o peixe precisa estar no aquário para viver. E eu preciso estar ligado em Cristo para viver. Por quê? Porque ele é a videira. Agora, quem cuida desse relacionamento entre eu e Jesus? Deus. Por isso que Jesus disse, eu sou a videira. Você quer produzir fruto? Esteja ligado a mim. Agora, quem vai cuidar dessa relação? É o meu pai. Por quê? Porque ele é o agricultor. E o que o agricultor faz para que os frutos sejam frutos bons? Ele cuida da terra, não cuida? Ele coloca nutrientes na terra, não coloca? Olha o nutriente aqui. Esse é o nutriente para um solo chamado coração. E quem dá esse nutriente é Deus. Por isso que Jesus fez a associação do agricultor. Pela palavra, nós somos alimentados. Sendo alimentados, nós vamos frutificar. Então Jesus deixou claro, viva comigo, se relaciona comigo. O Pai vai cuidar e você vai frutificar. Queridos, o ser humano, por causa do pecado, ele é muito teimoso. Porque isso que eu estou falando para vocês já sabem, não sabem? Vocês sabem disso. O que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Mas por que não frutifica? Porque a gente acaba deixando esse relacionamento para depois. A gente acaba deixando esse relacionamento não como prioridade da nossa vida. Eu costumo dizer que a nossa vida ela tem uma lista de prioridade, não tem? Qual é a nossa lista de prioridade? A gente costuma dizer o quê? Deus, família, trabalho, igreja. Eu vou mudar um pouco essa lista, tá bom? Tira Deus. Tira Deus dessa lista. Então, quais são as nossas prioridades? Família, trabalho, igreja. Onde está Deus? Ele é a lista. Ele é a lista. Ele não tem que estar no topo ou no final da lista, ele é a lista.
Então, por causa dele, família vai bem, trabalho vai bem, a igreja vai bem, e minha vida se torna uma vida frutífera. Então, não é essa coisa de prioridade, Deus em primeiro lugar, não. Deus não está para ter em primeiro lugar ou em último lugar, Ele é a razão principal. Ele é a fonte da frutificação, Ele é a própria lista de prioridades. Então tira Deus dessa lista e deixa Deus ser a própria lista, onde você cuida da sua família, onde você trabalha e onde você serve na igreja e dá frutos para o reino de Deus. Amém? É assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que Deus é a razão de tudo. E próprio Jesus diz, em João 15, versículo 5, ele diz o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Entenda que Jesus disse o seguinte: sem mim, sem estar ligado a mim, tudo que você faz é ilusão, tudo que você faz é passageiro, tudo que você faz não permanece. Então, gente, não adianta viver sem Deus, porque você não vai conseguir realizar nada na sua vida. E tudo aquilo que você conseguir realizar não vai ser permanente, porque tudo que é criado por esforço humano não permanece. Grava isso. Tudo que é criado por esforço humano não permanece. Tudo que é criado de forma divina se torna eterno. Gravem isso. Então não adianta você se esforçar para se relacionar com Deus. Não adianta você fazer milhões de coisas para tentar agradar a Deus. Não. Só seja cristão, seja discípulo. Viva uma vida leve, uma vida tranquila, colocando Deus como centro e a razão da sua vida. Por isso que eu falo, precisamos viver uma vida cristocêntrica. O que é uma vida cristocêntrica? A centralidade de tudo na minha vida é Cristo. Eu namoro por Cristo, eu sou casado por Cristo, eu vivo por Cristo, eu trabalho por Cristo, eu venho para a igreja por Cristo, eu falo com as pessoas por Cristo, eu sofro por Cristo, eu passo crise por Cristo, eu choro por Cristo. É assim que a vida tem que ser. Cristo tem que ser a razão da nossa existência. Precisamos respirar Cristo, respirar o Evangelho. É só dessa forma que a gente vai frutificar. Entenda, queridos, que quando Jesus diz que Ele é a videira, Ele é a fonte de tudo aquilo que precisamos para viver. Para viver. Entenda uma coisa, se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Lembra que eu falei de Jó uma vez? Jó achava que ele tinha perdido tudo. Mas ele não perdeu tudo, porque tudo que ele tinha era Deus. Ele perdeu filhos, perdeu bens, mas ele tinha a fonte. E ele frutificou de novo. Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele não perdeu a fonte. Pode acontecer o que for comigo e com você, mas se você permanecer firme nessa videira, você vai continuar frutificando, independente das consequências da sua vida. Então entenda, fruto não se produz com esforço humano. Fruto se produz com relacionamento. Se relacione com Jesus todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Acorde de manhã com Ele, saia de casa com Ele, tome café da manhã com Ele, vá trabalhar com Ele, troque uma roupa. Outro dia eu vi uma pessoa, uma viagem, faz tempo isso, e a pessoa estava se arrumando para sair para trabalhar, a gente trabalhava numa empresa, e ele falou assim: tá bom, Jesus? Eu achei muito legal isso. Na hora eu não entendi. Ele estava perguntando para Jesus se a roupa que ele estava vestindo estava boa. Quem é que faz isso aqui? Amém. Faça isso. É relacionamento. É relacionamento. Tem um pastor, eu não vou lembrar o nome dele, a Denise não está aqui, a Denise que sabe o nome dele, eu acho que a Elaine vai saber também. Eu não lembro o nome dele. Ele tem um relacionamento com Deus de forma muito profunda. E toda vez que ele vai pregar, toda vez que ele pede para colocar 3 cadeiras. Por que ele pede para colocar 3 cadeiras? Porque ele diz que numa cadeira está o Pai, na outra cadeira está o Filho e na outra cadeira está o Espírito Santo. Onde ele vai? Os 3. A gente precisa fazer isso. A gente precisa se relacionar entendendo que onde estamos indo, o Pai está indo, o Filho está indo e o Espírito Santo está indo. E a pergunta é o seguinte: tem lugar para eles?
Para onde você está indo? Tem lugar para eles ou não tem? Será que tem 3 cadeiras juntos? Na sua mesa do café da manhã tem essas 3 cadeiras? Quando você vai dormir à noite, tem espaço na cama para eles? Quando você vai trabalhar lá no seu ambiente de trabalho, tem espaço para eles? Porque eles estão juntos. Eles querem participar. Ou só tem espaço para ele na igreja? A gente precisa pensar nisso. Porque senão a gente não vai frutificar. Então, queridos, em 2026, avalie o seu relacionamento com Deus. Comece um ano se relacionando. Comece um ano se relacionando com Deus. Amém? Segunda coisa, ser frutífero, mesmo no tempo de poda. Poda dói, né? Poda dói. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2, diz assim: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos. Você sabe por que eu e você passamos dificuldades na vida? Porque a frutificação vai ser maior do que a primeira. A frutificação vai ser maior do que a primeira. Então, se está doendo, é porque vai vir um grande fruto aí. Se está doendo, é porque você está sendo cortado pelas mãos divinas. E você vai frutificar muito mais forte, de uma forma muito mais intensa e frutos de valor. Então, se você está no meio da poda, aguenta firme. Continue frutificando. Continue sendo homem de Deus. Continue sendo mulher de Deus. Mas entenda, você está sendo podado para você frutificar muito mais do que você já está frutificando. Então, queridos, ser frutífero não é só quando tudo vai bem. Ser frutífero é quando tudo vai mal. Quando tudo vai mal. Entenda uma coisa, Deus não poda a gente por castigo, não. Entenda que a poda de Deus é investimento no solo. Então, para algumas árvores frutificarem de forma melhor, elas precisam ser podadas. Esses dias eu estava na casa do meu sogro fez lá ele está cultivando uva. Eu até brinquei com ele, eu falei, então produza muita uva porque tem ceia na igreja todo mês. Então produza muita uva, só que ele falou, não vou conseguir produzir em grande escala, mas essa semana eu vou lá e vou podar a uva para ela melhorar e dar frutos. Aí eu falei, é isso. Aproveitei que ele falou, aí a gente pega o bloco de notas e anota, né? Porque Deus fala o tempo todo. Né? Então, para que a fruta fique melhor, ela precisa ser podada. Então, querido, se está doendo, é porque você está no caminho certo. Se está doendo, é porque vem fruto melhor por aí. Então, aguenta a poda. Sabe, muitas pessoas confundem a poda de Deus com perda. Muitas pessoas confundem com poda de Deus como um sofrimento de castigo. Não. Se você acha que você está sendo castigado por Deus, é porque você não conhece Deus. Se você acha que Deus não se importa com você e não está te enxergando, por exemplo, no sofrimento que você está tendo, é porque você não conhece Deus. Você não conhece a sua compaixão, você não conhece a sua misericórdia, você não conhece Bíblia. Você não conhece a palavra. Então, queridos, a poda, ela é um processo da vida de frutificação. Da vida de frutificação. A poda é uma limpeza. Entenda que Deus está tratando você em alguma área que você nem sabe qual é, mas Deus está tratando, está limpando para que você possa crescer melhor, para que você possa frutificar melhor. Queridos, existem dores que a gente vive que a gente não sabe nem o que é, mas faz parte da limpeza divina. Deus está te tratando em alguma área da sua vida. Eu já disse algumas vezes, Deus vai te usar exatamente onde você é mais ferido. Grave isso. Deus vai te usar onde você é mais ferido. Toda ferida aberta, cicatrizada, é o ministério aberto. Então, se você está sofrendo numa determinada área, fique atento, porque pode ser o seu ministério.
Eu e a minha esposa demos aula para o curso Casados para Sempre. Inclusive, a gente pretende colocar na Família Aliança também, curso para casais. O Casados para Sempre é um ministério internacional que não faz parte de denominação nenhuma, que um casal criou nos Estados Unidos esse ministério, e as igrejas assumem esse ministério e ministram para casais. É um curso maravilhoso. Só que se você pegar a história desse casal, é um casal que teve traição na vida, teve adultério, mas de forma intensa. De forma intensa. Era um casamento que estava completamente destruído, e como eles eram de posição da sociedade americana, eles mantinham um casamento de fachada. De fachada. Todo o aconselhamento que eles iam, as pessoas falaram para eles: separa, divorcia, porque não tem jeito. A esposa já pegou o marido no quarto com outra, o marido já pegou ela com... Gente, foram restaurados. Criaram o Ministério Casados para Sempre. É um dos maiores ministérios para casais do mundo. Por quê? Porque Deus te usa onde você é mais ferido. Porque toda cicatriz gera experiência. Toda experiência gera testemunho. Como é que você quer testemunhar sem experimentar? Então, o que você está vivendo, que eu não sei o que é, em alguma área da sua vida, você está sendo podado para frutificar, fique atento, porque de repente é um ministério que está nascendo. Porque Deus vai te usar. Esteja disponível para o Espírito Santo. Porque ser frutífero é servir o reino de alguma forma, através de algum ministério. Amém? Então sejam frutíferos. Entendam que Deus vai te usar em alguma área da sua vida. Entenda uma coisa. Poda, grave isso. A poda, ela não elimina o chamado. Ela só potencializa. A poda, ela não elimina o chamado. Ela só potencializa. É através do sofrimento que você sabe como você vai ser usado. É através das lutas que você sabe como você vai ser usado. Porque isso tudo gera experiência de vida. Experiência de vida. Porque entenda uma coisa, queridos. Eu só posso compartilhar algo se eu carrego isso. Como é que eu, por exemplo, vou aconselhar casais se eu não sofri no meu casamento? Como é que eu vou dar dicas financeiras, por exemplo, se eu não estou bem financeiramente? Como é que eu vou falar para a pessoa amar o próximo se eu não amo a minha esposa, a minha família? Percebe? A gente só consegue compartilhar aquilo que a gente carrega. Então, toda vez que entramos numa crise, toda vez que entramos no sofrimento ou em algum lugar, Deus está enchendo para que você seja completamente cheio de conteúdo, de experiências. Isso é relacionamento. Para que você possa frutificar. Frutificar é compartilhar aquilo que você carrega. E Deus nos chamou para transbordar aquilo que Ele enche em nós. A poda, ela não elimina o nosso chamado. Terceiro, nascemos para frutificar em todas as estações da vida. A vida, ela não é uma linha reta. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A vida não é uma linha reta. A vida é o batimento cardíaco. Às vezes está tudo bem, às vezes está tudo mal. Às vezes está tudo bem, às vezes está tudo mal. Essa é a nossa vida. A vida, ela é cíclica. Um momento da vida você vai estar aqui em cima, mas vai ter momentos que você vai estar aqui embaixo. Mas ser frutífero é frutificar em todas as estações. Não só no verão. Quando chegar o inverno, aquele inverno que dói os ossos, aquele inverno que você põe casaco e não resolve, você tem que frutificar. Quando tudo vai mal, você precisa frutificar. Eu não sei se eu contei aqui uma vez um testemunho de uma mulher. Ela estava no estado terminal de câncer. Ela já estava no leito ali, já completamente tendo morfina para poder segurar a dor. E o sobrinho dela chegou do lado dela e falou:
Por que a senhora não reclama, não fala nada, não abre a boca? A senhora está quietinha desde que a senhora foi internada. Aí ela falou assim, é porque essa moça que está aqui do meu lado, estou falando de Jesus para ela todo dia. E se eu começar a reclamar, se eu começar a dizer, né, a dor que eu estou sentindo, eu vou estar negando o nome de Jesus através da minha vida. Eu não posso fazer isso. Ela ficava em silêncio e sentindo dor sozinha, mas falando de Jesus para a mulher do lado. Essa senhora morreu e a mulher aceitou Jesus. Isso é testemunho de vida. Ela frutificou numa estação ruim. Ela frutificou no leito de morte. Então, queridos, a gente precisa frutificar em qualquer estação da vida. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo hoje. Não sei. E o pior de tudo é que muitas pessoas desistem quando a estação muda. Sabe aquela pessoa que quando começa a passar uma crise pesada, some da igreja? Já viu? Aí você encontra lá na rua, fala, mas rapaz, você sumiu. Ô, pastor, você não sabe a luta que eu estou tendo. Ah, é? E agora você não foi mais na igreja por quê? Por causa da luta? Você tem que voltar. É aí que você tem que voltar. Para estar junto com as pessoas, para ser fortalecido pela palavra e tudo. E as pessoas desistem no meio do caminho, porque a estação mudou. Queridos, nem tudo vai ser bom todos os dias. Vai ter momentos que... Você acha que às vezes eu quero levantar da cama? Não, às vezes eu abro o olho e falo, não está legal. Hoje eu não vou levantar. Você acha que às vezes eu quero estar aqui pregando? Não, não quero. Não quero. E é normal, a vida é assim. A vida não é um mar de rosas. Não se iluda, a vida não é um mar de rosas. Mas a gente precisa frutificar em todas as estações da nossa vida. Em todas as estações. Deem frutos, independente das circunstâncias que vocês estão vivendo. Frutifiquem em todas as estações. Existem momentos que vai estar tudo bem. Existem momentos que vai estar tudo mal. Mas o fruto ele deve ser tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Amém? Frutifiquem em todo o tempo. Entenda uma coisa. O verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, não espera o clima para frutificar. Não espera o tempo para frutificar. Ela frutifica sempre, em todos os momentos. E aí você entendeu, quando a gente leu o versículo que João escreveu, que para ser discípulo precisa dar muitos frutos. Então, quando alguém perguntar para você quem você é, e se você dizer, eu sou um discípulo de Jesus, preste atenção no que você está dizendo. Porque podem ser palavras soltas ao vento. Cuidado com o que você fala, porque senão vira hipocrisia. Quando você fala o que você não é hipocrisia. Lembra o que Jesus disse para os fariseus, um bando de hipócritas? Por fora são lindos, mas são sepulcros caiados, por dentro vocês estão podres, porque vocês não, o discurso não condiz com a sua vida. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, no dia que você falar, eu sou um discípulo, tenha consciência do que você está falando. Quando você fala, eu sou um cristão, tenha consciência do que você está falando. Você realmente deve ser um cristão, realmente um discípulo. Amém? Então, continue firme, continue frutificando, independente das circunstâncias, permaneça. Quem permanece no processo, frutifica eternamente. Quem permanece no processo, sem pressa, com calma, vivendo um dia de cada vez, vai frutificar. Então, continue firme, continue firme. Às vezes a maré não está para peixe, acontece. Mas persiste, que você vai ter uma colheita abundante em 2026. Por isso que eu falei, esse mês de janeiro vai ser um mês onde a gente vai falar só sobre declarações, alinhamento, firmeza e frutificação. Para que a gente entenda que a gente tem que começar um ano realmente entendendo o que Deus espera de nós e avançar segundo a vontade dEle, segundo aquilo que Ele quer. Amém? Último ponto. Frutos só permanecem se a árvore permanecer, que foi o que eu acabei de dizer. Queridos, se a gente desistir no meio do caminho, a gente não vai frutificar. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim, eu vos escolhi para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. O que você faz hoje, grave isso, tem que ecoar na eternidade.
O que você faz hoje tem que ecoar na eternidade. E não chegar amanhã e passar. Isso chama-se legado. A verdadeira frutificação é um legado. Então, tudo que você está fazendo hoje precisa permanecer. Para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família. Entenda uma coisa, existe uma galera vindo atrás de você. Existe um povo vindo atrás de você. Pessoas estão te olhando, pessoas estão te observando. Existe um povo que está de olho em você. O que você está deixando para trás? Qual é o rastro que você está deixando? Porque os verdadeiros homens e mulheres que frutificam segundo a vontade de Deus, esse fruto permanece. Esse fruto continua. Esse é o verdadeiro fruto. Então não adianta fazer coisas que amanhã não surte mais efeito. Não. O próprio Jesus disse, eu vos escolhi para que vocês vivam e deem frutos, mas que o fruto permaneça para sempre. Comece a pensar e avaliar a sua vida. E o que você está fazendo que vai permanecer. Queridos, como a palavra diz, a vida é um sopro. Hoje estamos aqui e amanhã. Então eu preciso deixar algo permanente hoje, que eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então o que eu vou deixar permanente hoje para os meus filhos? O que eu vou deixar permanente hoje para os meus netos? Amanhã é outro dia. Agora, se eu vou chegar amanhã, não sei. Por isso que a gente precisa viver um dia de cada vez e frutificar um dia de cada vez. Frutos permanentes. Isso é uma ordenança de Jesus. Ele falou, olha, eu vos escolhi. Todos nós que estamos aqui fomos escolhidos por Deus. Se você veio aqui hoje é porque Deus te escolheu para estar aqui hoje. Agora, quando você sair por aquela porta, assim que terminar o culto, é Jesus dizendo para você, olha, vai e frutifica. E que esse fruto permaneça. Não é frutificar aqui dentro, não, é frutificar lá fora. Vai lá. Frutifica na sua casa, frutifica na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, mas esses frutos precisam permanecer, porque eu vos escolhi para isso. Eu vos chamei para isso. Amém, queridos? Frutos permanentes. O reino de Deus, entenda, não se constrói com algo passageiro, picos emocionais. Ah, não, sabe aquele primeiro amor, quando você conhece o Evangelho? Quando Jesus toca você de verdade, você tem aquele amor maravilhoso por Jesus, e você começa a querer servir na obra, você passa. Agora, frutificar permanente é trazer o primeiro amor de volta. Porque o primeiro amor por Jesus é o combustível da frutificação. Então, quando você volta a ter o mesmo amor, isso acontece muito com crente velho. Sabe aquele crente que já tem 30 anos, 40 anos? É normal, é natural. Mas a gente precisa trazer de volta esse primeiro amor, porque esse primeiro amor é o combustível para dar frutos permanentes. E a gente precisa seguir em frente, amando a Deus da mesma forma que o amamos pela primeira vez. Pela primeira vez. Queridos, isso só é possível dentro de uma coisa que a teologia chama de disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? Oração, leitura da palavra, jejum e envolvimento com a obra. Quando você permanece nas disciplinas espirituais, o primeiro amor volta, porque você está enraizado no processo. Então volte a orar. Ah, pastor, eu já oro. Ora mais. Volta a jejuar. Não sei, faça algo dentro das disciplinas espirituais para que você possa voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Quando a gente sair do hotel, isso é uma coisa que Deus está ministrando no meu coração agora, quando a gente sair do hotel, a gente vai fazer um jejum. A gente vai entrar no novo prédio, no novo lugar, e já na semana seguinte, a gente já vai aplicar um jejum na igreja, para todo mundo jejuar, para a obra avançar e começar da forma que Jesus quer, na forma que Deus quer. A gente vai aplicar o jejum. Nem que seja, sei lá, uma semana, 2 semanas, não sei. Deus ainda vai ministrar como vai ser. Mas é uma coisa que a gente vai fazer. A gente vai ser uma igreja que ora, a gente vai ser uma igreja que jejua. Porque, queridos, o jejum não precisa de datas especiais. Grave isso.
Jejum não precisa de Páscoa, não precisa de Natal. Não, jejum é vida diária com Deus. Então, a Igreja Família Aliança vai fazer alguns jejuns durante o ano inteiro. Porque a gente precisa aplicar as disciplinas espirituais para manter o primeiro amor. Então, a gente vai jejuar, a gente vai orar, a gente vai seguir dentro das disciplinas espirituais, porque a gente precisa manter o primeiro amor aceso. Então, entendam que o fruto, ele nasce dentro das disciplinas espirituais e numa constância com Deus. Amém, queridos? Deus é bom, Deus é fiel. Desde o início de janeiro, a gente está aqui declarando coisas que Deus nos mandou declarar, para que a gente possa viver um ano extremamente abençoado. Janeiro está acabando, hoje é o último domingo de janeiro. E do mesmo jeito que a gente fez em todos os cultos de declaração, hoje a gente também vai declarar que somos frutíferos e seremos frutíferos em 2026. Entenda uma coisa, queridos, quem é frutífero glorifica a Deus. Quem é frutífero impacta pessoas. Quem é frutífero cumpre propósitos. Se você não frutifica, você não tem a validade da sua existência. Você está só sobrevivendo, você não está vivendo. Então a gente precisa frutificar. Amém? Nessa série, queridos, de mensagens, a gente aprendeu a abrir a boca e declarar as promessas de Deus. Comecem a fazer isso. Comece a chegar na sua casa e declarar na sua casa. Comece a declarar as bênçãos na sua casa. Se não tiver nada para dizer, silêncio, é melhor ficar em silêncio. Mas abra a boca para declarar. Palavras são sementes. Amém? Lembre-se das promessas de Deus, se mantenha alinhado, que seus passos estejam alinhados com o céu. Lutas virão, crises virão, a vida é uma vida cíclica. Se mantenha firme, não desista, por mais difícil que fique, não desista. E se prepare para frutificar, porque a consequência das palavras benditas, das palavras como semente, do alinhamento e da firmeza é a frutificação. Quando você começar a frutificar no reino de Deus, vai cumprir o versículo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida abundante é uma vida de frutificação. Amém? Vamos ficar de pé para a gente declarar o último domingo. Como a gente sempre faz, a gente vai repetir a declaração sobre ser frutíferos, como a gente fez em todos os cultos. E depois, queridos, a gente vai ungir vocês. Eu e o André, a gente vai estar aqui na frente, ungindo vocês, como a gente sempre fez nos outros cultos, né? Alguns cultos. Vamos fazer uma fila aqui, vamos estar ungindo vocês. O pessoal da intercessão vai estar aqui na frente também, orando por vocês. Tá bom? E a gente vai ungir vocês, declarando que vocês vão viver o melhor ano da vida de vocês, frutificando conforme a vontade de Deus e os frutos que Deus tem para cada um de vocês. Amém? Vamos declarar então. Eu falo e vocês repetem. Declaro que estou conectado à videira verdadeira. Declaro que a minha vida produzirá frutos abundantes. Declaro que nenhuma poda me afastará do propósito de Deus. Declaro que os meus frutos permanecerão para sempre. Declaro que a minha vida glorificará ao Pai. Declaro que 2026 será o meu ano de colheita espiritual. Declaro que serei frutífero em Jesus Cristo por toda a minha vida. Aplaudam o Senhor. Aleluia.